Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 127 do Enem 2020 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre sucessão ecológica, mais especificamente falando da relação entre as plantas pioneiras que fazem parte desse processo e a sua relação direta em relação à sua importância para o solo, tudo bem? Então vamos para o enunciado da questão. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização, ou seja, de recuperação, de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte, crescem muito rápido, desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Todas essas características que foram citadas aqui no enunciado estão relacionadas às plantas pioneiras, tudo bem? Então vamos para o comando da questão. Vamos ver o que a questão quer da gente. Essas plantas, que plantas? As pioneiras, são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Foi o que eu falei anteriormente. A questão ela exige que a gente faça uma relação direta entre a importância das plantas pioneiras em relação ao solo em um projeto de restauração ambiental. Certo, gente? Antes de nós irmos para as alternativas, eu vou fazer um esqueminha aqui para facilitar a nossa compreensão e para que a gente possa resolver as alternativas de forma mais simples, tudo bem? Então, o que é um processo de sucessão ecológica? Sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica é uma sequência de ocupação de um determinado ambiente. São processos de alterações ordenadas e graduais em determinadas comunidades ao longo do tempo. E a sucessão ecológica é dividida em dois tipos: a sucessão primária e a sucessão secundária. A sucessão primária é caracterizada por ser um ambiente que é ocupado pela primeira vez, ou seja, o estabelecimento de seres vivos em um ambiente estéril, nunca antes colonizado. Como exemplo de sucessão primária, nós temos as dunas, as ilhas vulcânicas, morros rochosos, ou seja, ambientes onde não existia vida anteriormente. Em contrapartida, a secundária é um ambiente em que ocorre uma reocupação, ou seja, já existia uma comunidade naquela área, essa comunidade de alguma forma foi devastada e aí o processo ele vai ser reiniciado, tudo bem? Como exemplo de sucessão ecológica secundária, nós temos áreas desmatadas, áreas de enchentes, áreas de queimada, tudo bem? Ou seja, áreas onde já existia uma comunidade anteriormente. E a sucessão ecológica é dividida em algumas fases, de acordo com a comunidade presente. Quais são essas fases? Nós temos a fase de ecese ou pioneira. Então, a fase de ecese, também chamada de pioneira, né, comunidade de ecese ou pioneira, é caracterizada justamente pela presença das plantas pioneiras que foram citadas aqui na questão, que apresentam algumas características importantes para esse primeiro processo de colonização, como, por exemplo, elas apresentam pequeno porte, apresentam ciclo de vida curto, produzem uma grande quantidade de sementes, toleram altas temperaturas, se desenvolvem a pleno sol, toleram também carência de água, características importantes para esse primeiro processo de colonização. A outra fase é a fase intermediária ou série. Essa fase é caracterizada pela presença de plantas de pequeno porte, como arbustos e subarbustos. É a fase que irá suceder a fase de ecese ou pioneira. A outra fase é a fase denominada de clímax ou de estabilidade. Nesta fase, a gente já tem a presença de plantas de grande porte, né, vegetação de grande porte, e nós já temos uma questão de estabilidade nessa comunidade, tanto em termos de produção quanto em termos de consumo, e temos também uma grande complexidade de espécies vegetais, espécies animais, animais de grande porte, em comparação às outras fases. Tudo bem?
Outra coisa importante que é interessante a gente comentar aqui, principalmente em relação à fase de clímax ou estabilidade, é que ao longo do processo de sucessão ecológica, o que vai acontecendo? Vai ocorrendo um aumento da biodiversidade. Lembrem que lá no iniciozinho do processo de sucessão ecológica, na fase de diecésio pioneira e intermediária também, nós tínhamos uma menor diversidade de seres vivos. E ao longo do processo, quando o ambiente já foi começando a apresentar condições favoráveis para a presença de novas espécies, mais espécies foram chegando e com isso, ao longo desse processo, a gente consegue aumentar a biodiversidade. Ocorre ainda o aumento da biomassa, porque se eu tenho mais espécies, se eu tenho uma complexidade maior de seres vivos habitando ali nos processos mais subsequentes, a gente também vai ter uma maior quantidade de biomassa, certo, gente? Outra coisa interessante também que a gente deve comentar aqui é em relação à produtividade primária bruta e à produtividade primária líquida. E o que é a produtividade primária bruta? É a taxa de fotossíntese que ocorre na comunidade. E a produtividade primária líquida nada mais é do que a produtividade primária bruta menos a respiração, uma vez que as plantas também respiram. Elas produzem a glicose no processo de fotossíntese, porém elas precisam também produzir energia para realizar suas atividades. Dessa forma, elas usam essa glicose para produzir ATP através do processo de respiração, tudo bem? Esse ppl ele vai reduzindo ao longo do processo de sucessão ecológica. Ele era bem maior lá nas fases de diecese e fase intermediária, porém ao longo do tempo, como a comunidade vai aumentando, o número de indivíduos e de espécies vai aumentando, esse consumo também irá aumentar, certo, gente? Então, galera, acho que agora ficou um pouquinho mais fácil para que a gente possa analisar as alternativas. Mas vamos recapitular aqui o comando da questão. Essas plantas são importantes. Que plantas? As plantas pioneiras. Em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Então, promovem no solo. A alternativa A. Aumento da incidência de luz solar? Não, gente. Muito pelo contrário. Quando a gente tem um processo de sucessão ecológica, a gente tem ali um processo de ocupação de uma determinada área por espécies, principalmente nas espécies vegetais e sucessivamente espécies animais também. Essas espécies vegetais, pelo contrário, vai reduzir a incidência de luz solar ali, uma vez que eu vou ter uma espécie de sombreamento no solo. Então não pode ser a alternativa A, tudo bem? A alternativa B, diminuição da absorção de água? Não, né, gente? Muito pelo contrário, vou ter um aumento na absorção de água, uma vez que eu tenho a presença de plantas, e essas plantas estão ali estabelecidas no solo por meio das suas raízes. Então, eu vou ter um aumento na absorção de água, tudo bem? Então, não pode ser também a alternativa B. A alternativa C, estabilização da umidade. Perfeito, gente. Essa é a nossa alternativa correta. Por quê? Se eu tenho a presença de plantas ali, as plantas realizam o processo de fotossíntese, realizam o processo de evapotranspiração, então eu vou ter uma maior quantidade de água sendo liberada naquela região, fazendo com que ocorra a estabilização da umidade, e isso irá favorecer o solo, tudo bem? Então a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa C de ConectaBio. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas para a gente observar qual é o erro presente nelas. A alternativa D, elevação da temperatura? Com certeza não, muito pelo contrário, vou ter uma redução da temperatura, já que eu vou reduzir a incidência de luz diretamente no solo. Essa alternativa é bem semelhante à que a alternativa A, né? Aumento da incidência de luz, não, uma redução na incidência de luz solar, e isso faz com que também ocorra o quê? Uma redução na temperatura e não uma elevação, certo, gente? E por fim, a alternativa é liberação de oxigênio. Essa alternativa aqui, apesar de que esse processo ocorra, a gente tem que observar o comando da questão. A gente quer relacionar a importância dessas plantas pioneiras no solo, tá? Ocorre liberação de oxigênio ali pela presença das plantas pioneiras? Ocorre, mas o oxigênio ele é liberado na atmosfera, certo?
Então não tem uma relação direta da liberação do oxigênio com o solo propriamente dito, certo, gente? Então, com certeza, a nossa alternativa correta é a alternativa C de ConectaBio. Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam ser notificados quando eu postar um novo vídeo. E se quiserem me ajudar, se quiserem ajudar a professora aqui, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, com quem precisa desse conteúdo, para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. Certo, gente? E se tiverem alguma dúvida em relação a essa questão ou qualquer outra questão aqui do canal, deixe um comentário de vocês aqui no vídeo, que eu vou ter um imenso prazer de responder a todos vocês. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.